Eu prometi e o assunto está aqui. Ao apagar das luzes de uma administração que remonta 8 anos, eleição e reeleição, o prefeito Edinho Silva decide enquadrar Araraquara nas dimensões, segundo ele, de São Carlos, Ribeirão Preto e outras cidades, a maioria da cidade do estado de São Paulo, que acabam sendo reconhecidas pelos empresários como cidades estimuladoras dos empreendimentos imobiliários. Para tanto, o prefeito Edinho Silva, no apagar das luzes da sua administração, propõe reduzir os lotes mínimos de 200 para 160 metros quadrados. E vai agora explicar os motivos. Porque se de um lado, Luiz Antônio, Ernesto, Zé Roberto, se de um lado os ambientalistas contestam, dizendo, poxa vida, o espaço de 200 metros sobraria um espaço maior para que você pudesse ter aí área verde e tal, agora com 160 diminui essa possibilidade. Os ambientalistas chiam, agora os empreendedores aplaudem. Um assunto que merece um tratamento sério. Vamos ver o que o Edinho diz, porque ontem à noite, quando eu vi essa matéria que vai entrar, parece que vai, não é hoje não, né? Hoje vai ter... ainda tem audiência pública. Vai ter uma audiência pública, né? Quando eu vi essa matéria que ia para uma audiência pública, já teve uma audiência pública dia 14, proposta pela Prefeitura, e agora tem uma outra audiência proposta pela Câmara. Isso. Para discutir se vale a pena ou não. Agora o Edinho explica por que ele teve essa iniciativa exatamente nesse momento. Bom dia, Edinho, bom dia. Hoje, Madalena, em Araraquara, o menor lote é 200 metros quadrados. O que acontece? Esse lote, 200 metros quadrados, quando você acha ele barato, você acha por 80 mil reais. Mas é muito difícil achar por 80. Se você olhar nas imobiliárias, ele vai sair em média 100 mil reais. 100 mil reais, um lote de 200 metros quadrados. O que acontece? O programa Minha Casa Minha Vida, Madalena, a casa inteira, a preço de custo, a Caixa compra, ou seja, sem o lucro, a Caixa compra a 145 mil. Ou seja, 145 mil é a casa pronta. Com terreno a 100 mil, a conta não fecha, Madá. Entendeu? A conta não fecha. Araraquara não tem lote para oferecer para Minha Casa Minha Vida. A região tem, porque a região tem lei de lotes menores. E nós vamos ficar para trás na disputa do Minha Casa Minha Vida. Sendo que é uma hipocrisia, porque o condomínio fechado, conta, quando ele vende casa pronta, o condomínio fechado, por fração ideal, ou seja, fração ideal é uma lei como se você pegasse um apartamento, a medida de um apartamento, e colocasse em cima da terra. Os lotes têm muito menos que isso, Madalena. Tem muito menos. Nós estamos propondo a gente reduzir o tamanho do lote para 160 metros para moradia de cunho social, ou seja, não é reduzir para vender para finalidade comercial, é de cunho social, ou seja, para que a gente possa ter um lote e 160 metros quadrados, a casa popular de 40 metros, ou seja, ela vai ocupar 25% só do lote. Ou seja, a família ainda tem mais 75% do lote se ela quiser aumentar, porque 160 metros, a casa geralmente 40, se dobrar a casa a 80, ainda vai ficar 80 de quintal, entendeu? De área livre. Então, nós estamos fazendo essa lei porque eu consegui que a Araraquara fosse reinserida no programa Minha Casa Minha Vida. Nós já pegamos 400 unidades, mas por que nós pegamos? Porque a prefeitura deu lote. Mas daqui a pouco, a prefeitura não vai ter lote mais para dar. Aí, se a gente não tiver lote por um preço menor, para a gente poder oferecer Minha Casa Minha Vida, a Araraquara vai ficar para trás, porque a região inteira reduziu o valor de a metragem de lote. A região inteira, você pode fazer pesquisa. Portanto, a região vai ter lote para Minha Casa Minha Vida, e Araraquara não. Essa foi
a justificativa do Edinho para dizer o seguinte: ou a gente faz isso, ou a cidade fica a ver navios, né? Porque o empreendedor ele vai embora e o projeto Minha Casa Minha Vida acaba sofrendo as consequências. Porque eu passei, Luiz Antônio, ali do lado de São Carlos, eu não sei se você passou. Você viu o que é casa? Sim, no lado esquerdo de quem vai, né? Quem vai para a capital. É uma casa, sim, uma coisa que eu nunca... talvez seja o mesmo nível do que o Vale Verde, que nós tivemos numa época aqui em Araraquara. Eu acho que é um empreendimento privado. Eu acho que nem é via Minha Casa Minha Vida. Mas cabe dentro do financiamento, mas não na faixa 1, né? Nas outras faixas do Minha Casa Minha Vida. Mas como parece que está entrando uma empresa agora aqui, Pacaembu, alguma coisa assim, que vão fazer casas populares, né? Dentro de lotes financiados pela Caixa Econômica Federal. Bom, tá aí. Agora não sei se vocês... porque os ambientalistas vão gritar. Não é só ambientalistas, Madalena. Você pode colocar urbanistas e qualquer outra pessoa que esteja assistindo, que a gente está assistindo nos últimos anos na problemática do adensamento urbano, né? Matematicamente, você fala, mas é para poder propiciar que uma faixa da população compre, né? Porque a terra está muito cara. Então você, inclusive, está contribuindo com o encarecimento, porque ao invés de você reduzir o preço do metro quadrado, né, você diminui o tamanho do terreno e dá até a possibilidade dos empreendedores venderem mais lotes dentro da mesma área. Então você está, na verdade, indo ao encontro dessa especulação imobiliária, do aumento desenfreado do mercado imobiliário. E aí você tem o adensamento populacional de regiões da cidade, que impactam o meio ambiente, impactam a questão da permeabilidade do solo, impactam a questão da produção de esgoto, você impacta a questão do trânsito, porque essas pessoas precisam trafegar, né, pelas mesmas vias para voltar e para sair de casa, sobrecarrega os serviços públicos que são e normalmente não são ainda oferecidos nesses novos lotes, porque eles são bem periféricos. Então, primeiro a cidade expande numa proporção densa, para depois você chegar ao transporte, para depois você chegar com o serviço. Então é um problema. Para a cidade, Madalena, do ponto de vista urbanístico, existe efeitos colaterais. Agora, é claro que há esse aspecto do mercado, e a lei do mercado não costuma ser algo que você não consegue brigar. Mas a concorrência do mercado, perversamente, não pode trabalhar de maneira em que o novo normal do lote de 160 acabe sendo o preço que era o de 200, na hora que as coisas se ajustaram. Sim, mas é o que vai acontecer. Agora, sabe o que acontece ou não? Mas a realidade é uma só, né? Porque quando você tenta manter esse tipo de qualidade, né? Então você simplesmente aparece como o carrasco. Aí vem o outro bonzinho, o outro prefeito bonzinho, e faz aquilo. Aí todo mundo sai elogiando. Você viu só? Por isso que a cidade está crescendo. Porque, sabe? Então, tem muita gente que não olha a qualidade de vida. O pessoal quer saber das facilidades que ele pode encontrar. Suposta facilidade, como você está me enumerando bem. Mas é isso aí. O outro aparece como bonzinho e esse aqui vai só dificultou. Quer dizer, o outro ganha voto e você está sempre no rabo do foguete, né? Mas o próprio Edinho falou que são moradias de cunho social, quer dizer, é para baixa renda. O que acontece é que muita gente ainda no Brasil, pelo salário ser tão baixo, pela condição de vida ser tão difícil, não tem uma casa própria. Então a pessoa sonha com isso. E aí ele tem a possibilidade de participar do programa Minha Casa Minha Vida. Ele não consegue, porque, que nem o Edinho disse, vai chegar uma hora que Araraquara não vai mais poder competir com São Carlos, com Rio Claro, com Ribeirão Preto. Ele vai ver que na cidade ao lado as pessoas estão conseguindo comprar as casas e ele não. Ele não vai estar preocupado se era de 200 ou 160, tendo um lugar para morar, e até porque não é pequeno, 40 metros de casa sobra 80 para a pessoa construir um quintal, dá para fazer uma garagem e dá para ter uma área verde. É óbvio que não é o ideal, mas num país que a desigualdade é tão grande, o déficit habitacional é imenso ainda, você imagina você perguntar para o público de baixa renda, certamente ele vai querer. E a gente vai naturalizando uma casa para uma família de 4, 5 pessoas de 40 metros quadrados como algo normal. Olha, ainda sobra terreno. Não, mas dá para ampliar. Quando foi feito o Yolanda Ops, que minha família comprou lá, a casa era pequenininha, aí você vai ampliando com o tempo. Isso, aí mas se você restringe o tamanho, se você
restringe o tamanho do terreno, Sim. até essa ampliação fica comprometida, que você tem que pensar numa garagem, você tem que pensar numa arinha do tanque, e você vai limitando, inclusive, os espaços Então, de mas nas cidades crescimento. grandes, né? Hoje em dia se mora em um apartamento com menos de 50 metros. Daqui a pouco a gente vai chegar É uma naquele realidade. modelo de Curitiba, que era uma casinha de 20 Exatamente. metros quadrados, né? E achando que é normal, Mas é que é o melhor, que tem para o pobre. infelizmente não é o ideal, sei, mas é eu melhor não do sei. que não ter onde Bom, morar. aí é que tá o negócio, né? O que a população pensa? Pergunta pro de baixa renda o que ele Então, vai o que achar. você acha? Você acha que o prefeito Edinho está no caminho certo de ter feito essa proposta, que não foi aprovada ainda, isso aí vai ser discutido, Vai ser né? votado ainda. Então, quer dizer, eu acho que o Edinho só fez isso no finalzinho da administração, porque ele sabe que o outro vai vir e vai fazer, sabe? Aí o outro pinta como bonzinho e o que estava aqui é o ruinzinho, ele não queria que a cidade crescesse. Madalena, mas o debate não pode ser sobre quem vai ficar como ruinzinho ou mas- como bonzinho. O debate é sobre qual é a cidade que esse gestor ou o futuro planeja. Qual é o futuro do planejamento urbano de Araraquara? Então, não é ser bonzinho, ser ruinzinho. É quão comprometido olha, você está. Que futuro você está Um plantando, dos Madalena? maiores especuladores imobiliários que existiu nesse país chamava-se Ayrton Garcia. Foi eleito 2 vezes em São Carlos. O povo levou em conta essa preocupação. Que tá defecando um monte, essa que é a grande verdade. Então chegamos num ponto que fala, eu vou ser o bonzinho, eu vou ser o cara que, sabe... Então é só um projeto de poder, não é um planejamento de cidade, Madalena. É só uma disputa de eleição. Não, mas é isso aí que tá sabe? acontecendo. Então, Também dá lugar é para isso as aí que tá pessoas acontecendo. morarem. eu, por exemplo, posso dizer aqui, Madalena, eu respeito a decisão do eleitor de São Carlos, mas eu acho que São Carlos patinou. Tá há 8 anos patinando. Em que ela andou pra frente na gestão Ayrton Garcia? Mas, Luiz, sabe? você Então, não concorda que vai lá ver o que tem de casa vamos também. supor que não seja aprovada, Araraquara perca algumas casas do Minha Casa Minha Vida. Vai faltar moradia, né? Moradia própria. Certamente vai subir os aluguéis em Araraquara também. A família que não tem onde morar vai ter que pagar por algo que não é dela e cada vez mais caro. É a lei do mercado. Então a gente vai infelizmente. cedendo ao mercado. Ao invés de você ter um mas- poder público que consiga. Eu sempre ouço esse argumento. Não pode colocar medidas mais duras que o setor imobiliário foge de Araraquara. Araraquara é uma cidade cara para o setor imobiliário. Araraquara tem leis muito rígidas. É uma das cidades com mais investimento imobiliário do Brasil. Hoje, mesmo com todas essas leis que dizem as contrapartidas são Nossa, muito um verdadeiro exigentes. canteiro de obra Isso é um hoje. canteiro de obras. Está num dos maiores níveis de investimento imobiliário do país, Madalena. Então tem muito discurso do mercado aí. É claro que a gente não quer expulsar nenhum investidor, são bem-vindos, mas vamos tentar equalizar essa questão. É isso que eu digo a você. Quando o Edinho diz aí que ele está preservando a possibilidade de você ter terrenos para se fazer o Minha Casa Minha Vida, não em outros empreendimentos. Outros empreendimentos parece que continua É que ele só falou, quando for empreendimentos Cunho sociais, né? Isso, nos condomínios horizontais você tem aquele espaço urbano arejado, bonito, né? E a periferia que precisa de serviço público é adensada. É uma equação difícil Mas não de custa engolir, barato não, Madalena. viu? Difícil é de que engolir. você para ter exatamente esse espaço, você paga caro. Então tem que pagar muito caro e você paga, inclusive, caro para se colocar em outros tipos de obra, né? Então eu sei disso, né? Eu sei disso porque eu tive a felicidade de ter um trabalho que me rendeu a possibilidade de ter aí uma casa maior. Então eu sei o quanto custa isso, né? O quanto custa isso. Tá bom? Então, a gente sabe Seria muito mais perfeitamente- atrativo para o setor imobiliário se a gente estivesse discutindo redução de ITBI, por exemplo, nas transações imobiliárias, porque recentemente houve inclusive uma atualização em 30% desse imposto, Acabou não sendo foi? 50%, porque pulou de 2 para 3, Então, quer dizer, na mudança 50% olha a como o mais. discurso me parece contraditório. Não, tem que diminuir o tamanho do terreno para que se torne acessível. Ao mesmo tempo, eu subo o valor das transações imobiliárias. Eu acho que o setor aplaudiria muito mais se ele fosse menos tributado, né, do que exatamente pudesse vender mais. Porque ele vai vender mais terreno pagando mais imposto. Essa equação está esquisita.